Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos começando mais uma aula. Hoje, o nosso Let's Talk, onde nós vamos abordar aí, pessoal, muitos assuntos interessantes, principalmente assuntos que nós abordamos ao longo da nossa disciplina. Então, nós vamos falar aí, tentar fazer alguns exercícios, né, conforme nós combinamos essa semana. Então, hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios, é claro que não tem como a gente resolver um exercício de cada capítulo, mas eu consegui selecionar aqui 5 exercícios que vocês foram me enviando através lá do Fale com o Mediador, e através deles, então, nós vamos fazer um momento de revisão, de recapitulação de toda a nossa disciplina e resolvendo, então, esses exercícios e tirando as dúvidas de vocês, já que nós estamos na 8ª semana desse módulo 53. Bom, pessoal, sem mais delongas, então, vamos lá começar nossa aula de eletromagnetismo, nosso Let's Talk, que é a aula de hoje super interessante, super importante para a vida de vocês, né, como estudantes aí, como futuros profissionais da área da elétrica. Então, nós vamos começar a aula de hoje, recapitulando lá a primeira aula que nós tivemos, né, onde nós abordamos produto vetorial e produto escalar. Então, nós vamos relembrar alguns fatores importantíssimos desses tipos de produto. Bom, quando nós falamos de produto vetorial e produto escalar, pessoal, nós sempre devemos lembrar em vetores. Nós estamos fazendo um produto entre vetores. Um produto escalar, nós vamos fazer um produto entre dois vetores, cujo resultado deverá ser um escalar. E um produto vetorial, do mesmo modo, nós estaremos, então, fazendo um produto vetorial entre dois vetores, porém o resultado entre eles deverá ser um vetor. Então, aqui nós temos o seguinte: nós temos um vetor A, dado pelas 3 componentes dele, na direção x, na direção y e na direção z. E da mesma forma, nós temos um vetor B, com 3 componentes também, uma em x, uma em y, uma em z, em que nós vamos trabalhar com esses vetores. Então, o produto escalar, ele é dado da seguinte forma: você tem um vetor A escalar a um vetor B. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar as componentes do vetor A, A na direção de x, A na direção de y, A na direção de v, z, e nós vamos multiplicar esses termos pelos termos de b, cada um em sua direção também. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, ax vezes bx, AY vezes BY e AZ vezes BZ, somando esses termos, de modo que a gente encontre esse tipo de configuração: AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Beleza, pessoal? Já no produto vetorial, nós temos uma outra configuração. No produto vetorial, nós temos um xzinho assim, ó, entre os vetores. E no produto vetorial, nós temos que fazer um determinante, onde nós colocamos aqui o x, o y e o z. E imediatamente abaixo dessas variáveis, nós colocamos quais são os valores correspondentes desses vetores em cada uma das suas coordenadas, em que, resolvendo esse determinante, nós vamos encontrar um vetor aqui, que será o vetor do produto vetorial entre os vetores A e B. Então, nesse exercício, ele está pedindo o produto escalar, só que a gente vai fazer os dois. A gente vai fazer o produto escalar e o produto vetorial entre esses vetores A e B. Então, vamos lá. O vetor A, ele é dado pelas seguintes componentes: 2, 3 e 1. Então, ele é dado pela componente 2, 3 e 1. O vetor B, por sua vez, ele é dado pelas componentes menos 1, 4 e 2. Então, ele é dado por menos 1, 4 e 2. Beleza, galera? Então, como que é o produto escalar entre esses vetores A e B? O produto escalar vai ser da seguinte forma: a gente pega o vetor A, 2, 3 e 1, e vai fazer um escalar com o vetor B, que é menos 1, 4 e 2. Então, a gente vai multiplicar a primeira variável, que está na direção de x. Então, menos 1 vezes 2 dá
menos 2. Vamos somar com a segunda variável, que 3 vezes 4, que dá 12. E, por fim, vamos multiplicar a terceira, que é 1 vezes 2, que dá 2. Então, pessoal, a gente já observa aqui que o menos 2 com mais 2 se anulam, né? Vai dar 0. Então, o produto escalar entre esses vetores é 12. Então, esse é o resultado do produto escalar. Veja que o produto escalar tem que dar um escalar entre os vetores. Já o produto vetorial entre A e B, pessoal, ele vai dar o seguinte modo. Ó, a gente vai ter que montar aquele determinante na direção de x, de y e de z. Essas variáveis que eu coloquei são os vetores diretores, né? Aqueles vetores que apontam na direção de x, de y e de z e são unitários. E aqui, logo, imediatamente abaixo, nós vamos colocar, então, o valor dessas variáveis aqui, ó, 2, 3 e 1. E depois, menos 1, 4 e 2. E agora, cada um aqui tem um jeito que gosta de resolver esses determinantes. Eu prefiro, então, colocar a primeira variável aqui, ó, e a última, da última linha, né? Aqui, imediatamente acima. E aqui abaixo eu gosto de copiar as variáveis da primeira linha. Porque daí fica mais fácil para eu fazer a multiplicação aqui agora desse determinante. Então, por exemplo, ó, eu tenho minha primeira multiplicação vem daqui, né? Ó. Então vai ficar menos 1 vezes 1, vai dar menos 1 na direção de y. Depois eu tenho aqui 2 vezes 3, 6 na direção de x. Depois eu tenho 2 vezes 4, 8 na direção de z. Então aqui eu já fiz a minha primeira multiplicação direta. Agora eu vou multiplicar no sentido indireto, assim. Então, 2 vezes 2 é 4 positivo. Só que como a gente está calculando o determinante, a gente inverte o sinal. Então, fica menos 4 na direção de y. Depois aqui fica menos 1 vezes 3, dá menos 3. Só que a gente muda o sinal, porque nós estamos multiplicando em direção inversa, na direção de z. E por fim, a gente tem 4 vezes 1 positivo, que vai ficar menos 4 na direção de x. E agora, para a gente finalizar, basta a gente somar aqui os termos semelhantes. Então, para x, nós vamos ter 6x menos 4x vai dar 2x. Então, 2 na direção de x. Mais. Na direção de y, menos y com menos 4y vai dar menos 5 na direção de y. E em z, a gente tem 8z com 3z dá 11. Então, mais 11 na direção de z. Ou seja, qual que é a resposta do meu produto vetorial entre os vetores A e B? Vai ser 2 na direção de x, menos 5 na direção de y e 11 na direção de z. Então, veja que o produto vetorial, pessoal, o resultado dele tem que ser um vetor, como a gente acabou de encontrar. E o produto escalar, o resultado deve ser um escalar, como nós encontramos também. Então, aqui uma breve revisão de produto vetorial e produto escalar. Agora, nesse segundo momento, nós vamos resolver já lá das nossas últimas aulas. Trouxe esse exercício, que é um exercício que nos ajuda a pensar bastante a respeito aí de corrente elétrica e fluxo magnético. Então, ele pede para a gente considerar esse núcleo toroidal que a gente está observando aqui na figura direita. Ele tem um raio médio, né? Ele traz aí, na verdade, esse ρ, que é uma característica do material, que é o raio dele, né? Do centro até o ponto onde está circulando aqui o meu fluxo magnético de 10 centímetros. Uma seção reta circular. Então, ele nos traz aqui uma seção reta, que é 1 centímetro. E ele pergunta, se esse núcleo é feito de aço, ele pede para que a gente considere a permeabilidade magnética como 1000 vezes a permeabilidade magnética do vácuo. E tem uma bobina com 400 speeds, ou seja, 400 voltas aqui no início. E ele pede para que a gente calcule a intensidade da corrente para que a gente gere um fluxo magnético de 0,5 miliwebers no núcleo. Você fala, professor do céu, meu Deus, como que a gente resolve isso? Então vamos lá, pessoal, como que a gente encontra a corrente elétrica? Então, se a gente lembrar da nossa aula 8, 7, 8, nós vamos ter algumas fórmulas de imensa importância para que a gente possa resolver esse tipo de problema. Então, veja,
Primeiramente, pessoal, nós temos essa primeira fórmula aqui, a fórmula do nosso campo magnético B. Ele é dado como μ, né, vezes o número de voltas, vezes a corrente, dividido pelo comprimento. Pelo comprimento, que eu vou chamar aqui de L, da nossa espira. O comprimento, quando a gente está trabalhando de uma seção circular, nós vamos ter, então, que ele é dado por 2π vezes o raio. Nesse caso aqui, ele está chamando o raio de ρ zero. Beleza? De ρ zero. Então, 2π vezes ρ zero. E também, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos que lembrar que o psi, que é o fluxo que ele quer, psi, aquela letrinha grega, ele é dado pelo campo magnético vezes a área que nós temos lá no nosso objeto que nós estamos trabalhando. Então, o que a gente vai ter? Eu vou passar aqui para o próximo slide, que é um slide mais limpo. E aí eu vou considerar todas essas informações. Daí vocês podem ir pausando depois na hora de assistir o vídeo, beleza? Então, ó, nós vamos ter o seguinte. Juntando as duas fórmulas que eu acabei de colocar, a gente vai ter que a fórmula do psi, que é o campo magnético B, vezes a área, vai ser... O que é o campo magnético? Ele tem o μ, coloca aqui no cantinho. Esse aqui vai ser 1000 vezes o μ zero. Então, eu já vou colocar aqui direto. 1000 vezes μ zero vezes N vezes I. Aí a gente tem a área da esfera, né? A área vezes a área, dividido por comprimento dela, que era 2π vezes o ρ. A área de uma esfera, pessoal, de um círculo, perdão, ele é dado como πr ao quadrado. Só que o valor do R é o ρ zero. Então vai ficar π vezes o raio ao quadrado. Beleza. Então, no lugar desse S aqui, ó, eu vou substituir aqui já pelo valor da minha área, que é π vezes o raio ao quadrado. Beleza. Ficou essa fórmula gigante, né? Só que a gente consegue cortar algumas coisas aqui, ó. O π, por exemplo, com π, a gente consegue cortar esse raio com um dos raios aqui de cima. E aí a gente tem que o πc vai ser 1000 vezes meu μ zero vezes o n vezes o i vezes o raio dividido por 2. Vai ficar assim, né? Aí, pessoal, se a gente isolar esse i, então a gente vai passar esse 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes πc. E aí a gente vai precisar dividir por 1000 vezes μ zero por n e pelo raio que nós temos ali. Então, isso aqui dividido por 1000 vezes μ zero vezes o n e ainda pelo raio que nós temos aqui, e ainda pela área, né? Eu esqueci de colocar aqui, é a área que eu, na verdade, que é o A, pessoal. Beleza? Dividido pelo raio aqui, que nós vamos ter, ó. Isso aqui vai ser o meu I. Topzera. O que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar o valor da corrente direta. Por quê? Porque esse psi aqui, ele já deu para mim, que é o fluxo, né? O fluxo que ele traz um problema ali. Então, olha só, o fluxo aí de 0,5. Então, vai ficar duas vezes, né? Duas vezes 0,5. Aí, que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter, além disso, simplificando, só deixa eu ver se eu não errei nada aqui. 1000 vezes, tá? Isolamos aqui a corrente. Na verdade, aqui, pessoal, acho que eu cometi um engano. Que na verdade não vai poder cortar esse aqui de baixo. Porque aqui de baixo, pessoal, na verdade eu errei aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar que eu errei. A gente faz aqui. Ó.
foi o seguinte, aqui na verdade não é o raio que a gente coloca, aqui é o valor de A que ele trouxe no problema. Não vai dar errado. Ainda bem que eu consegui ver que senão a gente erra. Então aqui tá certo, até aqui, 2π vezes aqui o nosso... Aqui, ó. 2π vezes o raio ao quadrado. Aqui. E vezes o raio ao quadrado. E aqui embaixo, pessoal, nós vamos ter, então, o valor de 2π vezes que é o comprimento. Só que esse cara aqui de cima, na verdade, essa área, né, que ele traz pra gente, na verdade, vai ser o A. Não vai ser o... É a área da nossa esfera aqui que eu errei, ó. É π vezes A ao quadrado. Não vezes o meu... Isso, agora tá certo. Agora vai dar bom pra gente resolver. Top. Mouse aí, galera. Perdão aí. Bom, voltando, ó. Então, o que a gente tinha? A gente tinha essa fórmula aqui, para vocês não se confundirem, ó, do Psi, é o campo magnético vezes a área. Essa área, ele é dado como π vezes A ao quadrado. Beleza, agora vai dar bom. A ao quadrado, agora vai dar certo. A gente juntou as duas fórmulas, então ficou 1000 vezes o μ0 vezes o n vezes o i vezes o π ao quadrado dividido por 2π vezes o ρ, que é o nosso raio. Agora sim, pessoal, aqui é o a ao quadrado. Agora vai dar bom, porque isolando o i, ó, vou isolar o i, vai ficar πc vezes 2 vezes π vezes o ρ, né, que é o raio, dividido por toda essa galera aí. 1000 vezes μ0 vezes o n vezes π ao quadrado. Agora deu bom. Isso, agora deu bom. Aqui a gente consegue cortar os π's aqui, beleza? Aí o que vai acontecer? Vai ficar πc vezes 2 vezes o raio, dividido, pessoal, por 1000 vezes μ0 vezes n, que é o número de voltas da nossa espira, vezes o A ao quadrado. Ah, agora deu certo. E aqui, basta a gente substituir os valores. Então, qual que é o valor do meu fluxo? Ele deu para a gente que é 0,5 miliwebers. Então, 0,5 vezes 10 a menos 3. Vezes 2, vezes o valor do meu raio. Então, o raio, olha só, o valor que ele deu para a gente lá. Foi de 10 centímetros. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 2. Né? Porque a gente tem que trabalhar em metros. Então, 2 vezes 10 vezes 10 é menos 2. Top. Isso aqui, dividido por 1000 vezes o epsilon, o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes o número de voltas que ele deu para a gente, que é 400. Então, vezes 400. Vezes o valor do meu azinho aqui, que é 10 a menos 2, que ele deu para mim, ao quadrado. Beleza? Topzera, pessoal. Resolvendo isso aí, se eu não errei nada aqui, vai dar 3,82 amperes. Beleza? Tem que dar um valor perto disso aí. Se não der esse valor aqui, vai dar um valor perto disso. Beleza? Que é a resposta do nosso exercício. Show de bola? Topzera, então. Bom, próximo exercício. Isso aqui também é complicadinho, pessoal. Vamos lá, então, ó. Próximo exercício, circuito magnético. O circuito magnético da figura a seguir tem uma seção reta uniforme de valor 10 a menos 3 metros quadrados. Se o circuito é energizado por uma corrente de valor I1 de T 5 vezes seno de 200 πTA, per, né? E o enrolamento, o primeiro enrolamento com 500 espiras e o segundo com 300. Assuma que o valor do μ, da permeabilidade, é 100 vezes o valor de μ0.
Então vamos lá, pessoal. O que a gente consegue resolver com esse exercício aí? Olha só. É bem parecido com o anterior. Só que ele pede para a gente a força magnética induzida. Então, como que a gente resolve isso? Então, nós temos que saber que o valor de E, né? O valor de E, que é a força magnética induzida, ele é dado por menos N2 vezes a derivada do fluxo em relação ao tempo. Esse é o valor da nossa força eletromagnética induzida. Muito bem. O que a gente sabe também? A gente sabe que o fluxo ele é dado pelo campo magnético dividido pela área. A gente sabe também. E nós sabemos também que o campo magnético ele é dado pelo valor que ele deu para a gente aqui, de 100 vezes o μ0 vezes a corrente dividido pelo comprimento. A minha circunferência que eu tenho aqui, desse anelzinho que eu tenho aqui trabalhando. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos encontrar o valor do nosso campo magnético, que é dado por essa primeira fórmula que a gente trabalhou. Então vamos encontrar o valor desse cara. O campo magnético, ele é dado então por primeiro valor que ele nos deu aqui, ó. Ele pede para a gente encontrar esse valor de 100 vezes o μ0, né? Então a gente vai encontrar esse primeiro valor, 100 vezes o valor de μ0. Depois a gente vai encontrar o valor de. Quer ver? A gente vai encontrar. Vamos substituir primeiro, que é mais fácil. 100 vezes esse valor de μ0. Então, ó, vai ficar 100 vezes 4π vezes 10 a menos 7. Então, 100 vezes 4π vezes 10 a menos 7 vezes o valor da corrente IT, que ele nos deu ali, que é de 5 seno de 200 pt. Então, vezes 5 vezes seno de 200 pt. Beleza. Tudo isso aqui dividido por L, que é o valor do comprimento da nossa circunferência ali. Então, quem que é a nossa circunferência? O raio dela é de 10 centímetros. Então, o comprimento ele vai ser dado por 2π vezes 10 elevado a menos 2. Por quê, professor? Porque está em 10 centímetros o valor do raio. Então, a gente tem que passar ele para metros, né? Então, fica 10 vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui vai ficar tudo isso dividido aqui por 10 vezes 10 elevado a menos 2. Show! Bom, nós sabemos também que o valor do fluxo ele é dado pelo campo magnético dividido pela área. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o campo magnético, que ele já nos deu aqui, que é esse valor aqui que a gente tem, que é 100, 100 vezes 4π vezes 10 a menos 7 vezes 5 vezes o seno de 200 pt dividido, né, por 10 a menos 1, vou fazer a conta aqui direto. Tudo isso dividido pela área. E quem que é a área da nossa circunferência ali? Ó, a área desse cara aí, desse ponto aqui que a gente está trabalhando, é, πr ao quadrado. πr, no caso aqui, o raio, né, ao quadrado. Então, quem que é o raio? É 10 a menos 2 ao quadrado. Então, a gente vai colocar aqui π vezes 10 a menos 2 quadrado. Beleza, galera?
Sabendo disso, então, nós vamos ter que a fórmula da força magnética induzida, que é menos N2, a derivada do fluxo dividido pelo tempo, que é essa primeira fórmula aqui que a gente colocou, vai nos dar o valor da força eletromotriz que a gente quer, né? Então vai ficar menos, quem que é o N2? O N2 é 300, então vai ficar menos 300. Agora, pessoal, a gente vai ter que achar a derivada desses caras aqui. Então, o que o professor vai fazer aqui agora? A gente vai tirar tudo o que são... tudo que é constante, que não tem variáveis aqui. Então, ó, copiando isso aqui, né? Primeiro, dando uma arrumada nessa função aqui. Quando a gente chama de divisão de fração, a gente copia a primeira, 100 vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes o seno de 200 pt dividido por 10 a menos 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a segunda vai ser 1 dividido por π vezes 10 a menos 4. Beleza? Então, a gente multiplica. Multiplicando esses caras aqui, vai ficar π menos 1 com menos 4, 10 a menos 5. Só deixa eu apagar aqui para arrumar. Então, vai ficar 10 a menos 5, fazendo essa conta aqui direto. 10 elevado a menos 5. Menos 5. Eita. Aí, 10 elevado a menos 5. Show de bola, pessoal. Então, a gente vai ter esse valor aqui. Vamos tirar, então, as variáveis. Então, a gente tem 100, que é variável, perdão, que é constante. 100, tirar o valor das constantes. 100 vezes 4π vezes 10 a menos 7, dividido por π vezes 10 a menos 5. E aí, a gente vai fazer a derivada de seno e o 5 também, né? Perdão, esqueci do 5 aqui. Esse 5 que tá aqui, ó. Que eu esqueci de colocar aqui. O cara não tá gostando desse 5 aí, ó. O programa não tá deixando de escrever o 5. Vou colocar o 5 mais aqui. Mas ele tá multiplicando o seno ali, pessoal. É tranquilo. Multiplicação a gente pode colocar em qualquer lugar aqui que não vai interferir. Então, vezes o 5 também aqui fora. E o que vai ficar aqui como variável? É o seno de 200t, certo? É a variável do fluxo em relação ao tempo. Então, qual que é a derivada desse seno aqui, ó, em relação... aqui tem um π, tá? Esqueci do π. É πt aqui dentro. Qual que é a derivada desse seno aqui, ó, em relação ao tempo, pessoal? 200 πt dt. Então, a derivada de seno, se vocês lembrarem lá do cálculo, vai ser cosseno, beleza? A derivada de seno é cosseno. Só que a gente tem esse termo aqui dentro. Então, se a gente usa a regra da cadeia, ele acaba saindo. Então, fica 200π, que é o termo variável, né? E depois a gente multiplica pelo valor da derivada do seno, que vai ser cosseno de 200πt. Beleza? Então, esse valor aqui vai ser o valor da derivada. Certo? Então, a gente vai multiplicar tudo isso, menos 300, vezes 100, vezes 4π, vezes 10 a menos 7, vezes 5, dividido por π, vezes 10 a menos 5, vezes 200π, cosseno de 200πt, e tudo isso aqui. No final das contas, pessoal, tem que dar o valor de menos 30 vezes cosseno de 200 pt, que é o valor da resposta da força, volts, né? Porque é o valor da força eletromotriz que ele pede. Força FEM, né? Força eletromotriz. Top!
Show de bola. Para mais um exercício, então. Esse exercício de capacitores. Então, ele pede. Os capacitores, também conhecidos como condensadores, são elementos de circuitos elétricos cuja função é armazenar uma carga elétrica e energia elétrica. Os capacitores são constituídos por um par de condutores denominados armadura, entre os quais é mantido o material dielétrico. Então, aquelas plaquinhas, pode ser uma placa paralela, né? Tem um material dielétrico entre elas. Pode ser duas placas ali esféricas, né? Tem vários tipos, conforme a gente aprendeu naquela aula sobre os capacitores. Então, os capacitores são constituídos por um par de condutores, denominados aí de armadura, entre os quais é mantido o material dielétrico, como ar, óleo, papel, cerâmica. Aí ele pede para que a gente calcule a capacitância de um capacitor cilíndrico, então é um capacitor cilíndrico, por metro do capacitor. Então, L igual a 1, sabendo que ele está submetido a um potencial elétrico dado por. Então, ele já nos deu a fórmula aqui, pessoal. Ele pede para que a gente encontre a capacitância. Então, aqui basta a gente lembrar, né, que a capacitância ela é dada pelo carga do capacitor dividido pelo potencial elétrico. Então, essa fórmula do potencial aqui, ele já nos deu, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o Q, que é a carga do capacitor, dividido por essa fórmula do potencial. Então, vai ser Q dividido por 2πε0L. Então, 2πε vezes L, vezes o logaritmo neperiano de 12,5 dividido por 11. Então, tudo isso aqui dividido por... Aqui em cima nós temos o Q. É o Q, que é esse cara aqui. Vou colocar ele de uma cor diferente. Ó. O Qzinho, que é o vermelho. Dividido e o valor da fórmula que ele nos deu para tensão, que é tudo isso aqui. Então, como a gente tem Q na parte superior e na parte inferior, eles vão se cancelar aqui. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ter 1 dividido por 1, 2πε0L vezes o logaritmo de 12,5 dividido por 11. Sim. Beleza? Para a gente poder simplificar essa equação, né, basta a gente, como ele está invertido, 1 sobre 2π, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever assim, né, ó, 2πε0L dividido por logaritmo neperiano de 12,5 dividido por 11. O L vale 1, de acordo com o nosso problema, né? Ele traz aqui, ó, que o L vale 1 metro. Então, a gente já substitui ali. Então, pessoal, aqui, na verdade, é só colocar aí na calculadora que já vai sair, né? 2πε0 dividido por logaritmo de 12,5 dividido por 11. Então, esse valor aqui de capacitância vai dar aí aproximadamente 435,2 picofarad. Beleza? Picofarad. Valor aí. Se eu não errei nada aqui, tá? Depois vocês conferem esses cálculos aí, tá bom, pessoal? Comigo aqui, tô fazendo aqui agora. Esse aqui também é importante, ó. Densidade de fluxo elétrico. No campo do eletromagnetismo, a densidade de fluxo elétrico, também conhecida como vetor de deslocamento elétrico, é representada pela letra D. Ela é um conceito crucial aí para que a gente possa entender como os campos elétricos se comportam em diferentes materiais. Então, ele dá para a gente que a densidade de fluxo D ele é dado como x na direção de x mais 1 na direção de y. Beleza? Ele dá para a gente esse valor aí. E ele vai pedir assim para a gente. Ó, ele deu esses valores e ele vai pedir para a gente. Ele fornece uma descrição detalhada, né, de como a carga elétrica se distribui no material. E ele responde a um campo elétrico. Para compreender melhor a densidade de fluxo elétrico, imagine um fluxo total que atravessa um cubo de 2 metros de aresta
centrado na origem. Então, ele dá para a gente assim, ó, x, y e z, ele dá o plano cartesiano, e aí ele coloca um cubo na origem, assim, ó, com 2 metros de aresta. Então, ele vai lá de menos 1 de x até 1 de x, menos 1 de y até 1 de y, e menos 1 de z até 1 em z. Um cubo bem colocado na origem ali. E ele quer saber qual que é a intensidade, né, desse fluxo elétrico. Ele quer saber quanto que fluxo elétrico atravessa essa superfície por unidade de área. Então, ele pergunta isso aí. Primeira coisa, pessoal, que a gente deve lembrar. O fluxo, que é o πc, ele é dado, ele é uma integral fechada de d, que é o valor da densidade, vezes um ds, que é a área. Ou seja, nós precisamos do valor do d, que é o valor que ele nos deu aqui, ó, que a gente vai ter que calcular, e a área desse cubo aqui. Então, a área do cubo é facinho de calcular, porque como ele tem um cubo de 2 metros de aresta, quer dizer que todas as arestas dele têm 2 metros. Então, a área dele, na verdade, é 2 vezes 2. É a área aqui de uma dessas arestas aqui, ó, 2 vezes 2, né? Então, a gente pegar aqui uma superfície dele, multiplicar aqui uma aresta por outra aresta, a gente tem a área, todas elas têm a mesma área, né? Tem a mesma aresta, de 4 metros quadrados. Então, essa aqui é a área do nosso cubo, né? A área ali que nós temos de cada uma delas. E agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular essa integral aí. Vai ter que calcular essa integral fechada para cada superfície, para cada região desse cubo aí. Beleza? Então, qual que é a fórmula que ele nos deu? Ele nos deu que a fórmula da densidade é x a x mais 1. Então, o D vai ser x na direção de x, mais 1 na direção de y. Então, a gente vai ter que calcular uma integral. A primeira integral para x valendo 1. Então, quando x vale 1, a gente vai substituir aqui, ó, no lugar de x, né, que é a nossa variável. Então, vai ficar 1 na direção de x, mais 1 na direção de y, multiplicado aqui pelo ds na direção de x. Depois a gente vai calcular a mesma integral, só que para x valendo menos 1, que é a outra extremidade. Então, quando x vale menos 1, no lugar do x a gente vai colocar menos 1. Menos 1 na direção de x, mais 1 na direção de y. Tudo isso aqui para o ds, só que agora para o menos ax, né, na direção de negativo. Depois a gente vai ter que calcular uma integral para y, quando y vale 1. Aqui vai ficar x a x, mais 1 na direção de y. Aí vai ficar, no caso aqui, ds a y, né, que está na direção de y. Depois a gente vai calcular o mesmo valor, só que para y negativo, quando y vale menos 1. Então vai ficar x na direção de x, 1 na direção de y. Aqui vai ficar ds menos a y, que está na direção oposta, né? Ou para não confundir vocês, vamos deixar assim, ó, menos ds, porque está na direção oposta. E por fim, pessoal, a gente tem a mesma função, só que agora para z. Então, quando z vale 1, a gente vai ter x a x, mais 1 a y. Isso aqui, ds a z, na direção de z, né? E depois a gente vai ter a última integral, que é quando z vale menos 1, x a x, mais 1 a y, na direção menos ds para menos az. E aí, pessoal, aqui que vem o grande pulo do gato. Quando a gente, se vocês lembrarem lá das nossas multiplicações vetoriais, vocês lembram que quando você tem dx, perdão, quando você tem ax, né, que é esse vetor unitário,
que a gente está trabalhando aqui na integral, quando você tem ax vezes ax, ele vai dar 1. AY vezes AY, ele vai dar 1. AZ vezes AZ, ele vai dar 1. Só que quando você tem lá ax vezes AY, ou quando você tem AY vezes AZ, ou quando você tem AZ vezes AX, esses caras aqui vão dar 0. Eles vão se anular. Então, beleza. Então, aqui, ó. AX vezes AX vai dar 1. Beleza. A integral desse cara aqui de 1 para x valendo 1 vai ter que dar 1. Essa primeira integral aqui, ó. Integral de 1 a x. Isso aqui vai dar 1. AX vezes AY, isso aqui vai zerar. Então, já matamos 1. Menos ds vezes menos 1 vai dar mais 1. Por que mais 1, professor? Porque a gente vai resolver a integral desse cara aqui, ó. Para o x valendo menos 1. Isso vai dar 1 também. E a x vezes a y vai zerar. Aqui embaixo a gente tem a y. Ó. A y vezes a x vai zerar esse termo. A y vezes a y vai dar 1. A integral de 1 para o y valendo 1 também vai dar 1. Beleza? Aqui, ó. Menos, aqui, a y vezes a x, né? Vai zerar. Aqui vai ficar menos ds vezes 1, vai ficar menos 1. E aí a gente vai ter a y com a y, vai dar 1 também. Então, essa integral aqui vai dar 1. Aqui nós temos a z e aqui a x e a y. Então, quando eles multiplicarem aqui esses vetores unitários, essas integrais aqui vão zerar, porque estão na direção de x e y. E aqui nós temos um vetor diretor, né, um vetor unitário na direção de z. Então, resolvendo as integrais, pessoal, vai ter que dar esse valor aqui, ó. E como a gente sabe que o valor do nosso Psi, que é o fluxo magnético que ele pede, é o valor de D, que é esse valor aqui das integrais que a gente calculou, vezes o valor de ds, que é a área a gente calculou que é 4. Isso aqui vai dar o valor do meu Psi. Então, aqui nós temos o valor de D, que é o valor da integral, né, dessas integrais fechadas que a gente calculou, vezes o ds, que é a área que nós calculamos, que era lá 2 vezes 2, dava 4, que é a área de cada face desse cubo que nós tínhamos aí. Resolvendo isso aqui, então, mais 1 menos 1, 0. 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, é o nosso fluxo em Weber. 8 Weber, que ele pede aqui, né? O valor do nosso fluxo magnético. Fluxo elétrico, perdão. Fluxo elétrico, ele é dado em coulomb por metro aqui, beleza? Confundir com fluxo magnético. Fluxo elétrico, coulomb por metro. Beleza. Bom, pessoal, então aqui nós vamos agora para o nosso último problema, que é um problema de divergência. Então, ele dá para a gente lá, ó, teorema da divergência, também conhecido como teorema de Gauss. Ele relaciona o fluxo de um campo vetorial, né, que ele dá para a gente ali, através de uma superfície fechada, com a divergência desse campo dentro do volume delimitado pela superfície. Matematicamente, o teorema da divergência expresso como ele traz para a gente a fórmula, né, que nós aprendemos em nossas aulas, onde F é um campo vetorial, a derivada parcial do volume, né, é a superfície fechada que delimita o volume, o dA é o vetor de área sobre essa superfície, e aqui nós temos então a divergência, que é dada pelo operador nabla, né, divergente com o campo F. Esse teorema é muito útil no eletromagnetismo para converter integrais de superfície em integrais de volume, facilitando a resolução dos problemas complexos. Com base nesse contexto, considere esse campo vetorial. Então, ele deu para a gente uma força, né, que é o nosso campo vetorial, é que o campo dado por x na direção de x, y na direção de y e z na direção de z. E aí ele pede para que a gente encontre, né, qual que é esse resultado para um cubo de lado 2, centrado na origem, bem parecido com o problema passado que a gente fez. Então, como que a gente vai resolver esse problema aí, pessoal? Vamos aplicar o operador nabla, né, o operador divergente,
nesse cara que ele nos deu. Então, o que esse operador vai fazer? Nós vamos pegar a derivada parcial em x, a derivada parcial em y e a derivada parcial em z desses caras aí que a gente teve, calcular elas. Então, qual que foi o campo que ele nos deu? X, y e z. Então, a gente vai aplicar a derivada parcial em cada um desses caras. A derivada parcial de x na direção de x, a derivada parcial em y na direção de y e a derivada parcial de z na direção de z. Então, qual que é a derivada parcial de x? É 1, derivando o próprio x na direção de x. Qual que é a derivada parcial de y na direção de y? É 1. Qual que é a derivada parcial de z na direção de z? É 1 também. Então, quer dizer que o operador divergente desse cara é 3, somando as 3 variáveis ali. Beleza? Só que o que ele nos fala? Ele nos fala que para que a gente encontre o que ele está pedindo para a gente aqui, ó, ele está pedindo qual que é o fluxo. Então, para a gente encontrar o fluxo, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente aplica esse operador, né? Então, ele traz para a gente essa fórmula aqui, ó. Ó, é o valor do operador que a gente acabou de encontrar vezes o volume da nossa superfície que a gente está precisando. Então, a gente já encontrou o valor do nosso operador e agora falta encontrar o valor do volume. Como a gente tem um cubo centrado na origem com o valor de aresta 2, qual que é o volume desse cubo? O volume do cubo, basta a gente multiplicar cada uma das arestas aqui, ó, largura, altura e comprimento, que vai dar o valor de 8. Então, para a gente encontrar o fluxo, nós vamos fazer o seguinte, multiplicar esse valor de 3 que nós encontramos no nosso operador pelo valor do nosso volume, que é 8. 8 vezes 3 nos dará, então, 24, que é o valor desse fluxo que nós precisamos aí para o nosso problema. Então, aqui estamos as referências que a gente vem sempre utilizando nas nossas aulas aí e também nessa resolução de problema. Eu agradeço, então, pessoal, vocês aí por mais essa aula do Let's Talk, que a gente conseguiu revisar aí algumas partes do conteúdo, alguns problemas bem difíceis aí. Revisem os cálculos, qualquer dúvida, chama o professor, que a gente está aqui disponível sempre para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje foi a respeito do Let's Talk, né? Então, nós aprendemos aí bastante coisas importantes aí, pessoal. Revisamos, né? Alguns assuntos de extrema importância para o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, manda um alô pro professor aí, que estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, pessoal.